de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia Tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, Professor. uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Bom dia a todos, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Urel e nós estamos aqui para mais uma palestra do Primeiro Enopen. Nós estamos aqui junto com a professora Cláudia Landim, que será a mediadora dessa palestra, tá ok? E estamos também felizes por receber nessa manhã o nosso amigo Douglas Tinte. Tudo bem, meu irmão? Como é que tá Minas Gerais? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. É uma alegria estar com vocês aqui, né? É bom que esse evento pode congregar gente de várias partes do Brasil, né? E é uma alegria poder visitar o estado do Mato Grosso hoje, né? Um estado muito querido, e estar com vocês, colegas da educação matemática, que lutam aí por uma educação matemática para todos. Então, é uma alegria grande estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Vou passar a palavra à professora Cláudia, que vai mediar todo o processo. Um abraço, viu? Bom dia a todos e a todas. Estamos hoje nessa manhã com o professor Douglas da Silva Tinte, da UFOP, né, Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. O professor Douglas é doutor em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, com o período sanduíche na Universidade de Sevilha, na Espanha. É também mestre em Educação Matemática pela mesma instituição, especialista em Estatística Aplicada e licenciado em Matemática pela Universidade Metodista de São Paulo. Realizou estágio de pós-doutoramento em Ciências e Matemática na Universidade de Cruzeiro do Sul. É professor do Departamento de Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto. Atuou como coordenador do curso de licenciatura em Matemática nas modalidades presencial e à distância. Só um minuto, desculpa, saiu aqui, né? Diretor regional, né, em São Paulo da Sociedade Brasileira de Educação que ensina matemática, iniciação à docência, aprendizagem de docência, comunidades de prática, práticas de ensino e estágio curricular, né, supervisionado. Professor Douglas, sinta-se acolhido, né, na nossa instituição. Teremos uma boa manhã de estudos e aprendizagem. Fique à vontade, muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia, Márcio, pela acolhida, né? Nós vamos hoje conversar um pouco sobre as metodologias ativas, né, os processos de ensino e de aprendizagem nos anos iniciais, mas também estendendo aí uma discussão para a educação infantil. Então,
a Cláudia já fez a minha apresentação, então eu tinha feito aqui uma breve apresentação também para vocês saberem do lugar onde falo, né? Então, eu sou professor do Departamento de Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, e aqui venho desenvolvendo há 2 anos, né, uma nova carreira. Então, antes eu trabalhava em uma universidade privada em São Paulo, e há 2 anos estou como professor aqui na UFOP. E na UFOP venho desenvolvendo, né, na pós-graduação em Educação Matemática, uma disciplina específica que discute as metodologias ativas, e através, né, por meio dessa experiência que eu venho compartilhar um pouco daquilo que a gente vem estudando, né, com os alunos e na disciplina que eu ministrei. Então, antes de mais nada, é importante a gente pensar, né, quando eu falo na questão de metodologia, eu estou pensando aí numa ideia de um processo, né, um processo que eu vou percorrer para atingir um determinado fim. E toda vez que eu penso nessa discussão de metodologia, os estudos apontam que nós temos 2 perspectivas, né? Uma que são aquelas metodologias ditas tradicionais, né, em que o professor é um expositor do conteúdo, então são aquelas práticas pautadas muito no professor, então o professor como um transmissor de conhecimento, e a discussão sobre a perspectiva das metodologias ativas, ou seja, aquele caminho pelo qual o aluno assume um protagonismo nesse processo, né? Então, é um processo, é um caminho que preza aí pela questão da autonomia, pela questão da criticidade, da criatividade. Então, a metodologia ativa vai agregar esse tipo de perspectiva nessa metodologia, né, nesse percurso a ser seguido. E aí, quando eu penso nessa metodologia, nesse caminho a ser seguido, né, se eu escolho um foco na aprendizagem ativa, ou seja, naquela em que o aluno é o protagonista desse processo, né, não o professor como um transmissor de conhecimento, a gente vai perceber que essas metodologias ativas, e quando eu falo metodologia ativa, eu estou aqui assumindo uma perspectiva tanto do ensino quanto de aprendizagem. Então, quando eu falo na questão do ensino, qual é a postura que esse professor vai assumir para que gere essa atividade, essa aprendizagem ativa. Então, é pensando nesse diálogo entre ensino e aprendizagem. Então, quando a gente pensa aqui no foco das metodologias ativas, né, alguns autores, né, como Diesel, Baldesi e Martins, eles vão apontar para a gente alguns princípios que constituem aí a perspectiva das metodologias ativas de ensino e de aprendizagem. A principal delas, então, como eu já havia dito, é a gente pensar no aluno como centro do processo. Então, eu desloco a figura de um professor meramente transmissor de conteúdo e coloco o aluno como centro desse processo, ou seja, o aluno como um produtor de conhecimento. E por aí a gente já começa a pensar como que eu, como professor, posso pensar uma proposta de ensino que coloque o meu aluno como protagonista da sua aprendizagem. Então, a gente vai ver na nossa conversa de hoje algumas estratégias que nos possibilitam essa perspectiva de colocar o aluno como centro do processo. Uma questão muito importante também, que é a perspectiva da autonomia. E nesse contexto de pandemia, a gente tem percebido cada vez mais a urgência de, nas escolas, nós desenvolvermos autonomias nos nossos alunos. Nós temos acompanhado várias práticas, né, de ensino remoto, que muitas vezes não superam essa lógica do ensino tradicional, né? Não buscam promover que esse aluno tenha autonomia. E, além disso, que reflita sobre o processo, sobre aquilo que ele está aprendendo, né? Há uma preocupação nas metodologias ativas de uma problematização da realidade, ou seja, a gente superar as práticas que meramente transmitam conteúdo, mas que faça esse aluno refletir, pensar sobre, problematizar aquilo que está sendo apresentado a ele, né? Uma perspectiva também que supera uma lógica de individualização, né? Mas que a gente pode aprender com o outro. Então, nas metodologias ativas, há um princípio muito claro de valorização do trabalho coletivo, do trabalho em equipe. É uma perspectiva de metodologia que busca a inovação, né? Busca que a gente encontre novas soluções, encontre novas formas de pensar, e para que tudo isso aconteça, esse professor precisa assumir uma outra posição. Então, nesse caminho, que é uma metodologia ativa, o professor ele assume
um papel de mediador, facilitador, né? E a gente vai conversar um pouco hoje também que esse professor assume um papel no seu planejamento de um desenhador de trilhas de aprendizagem, que é o que nós iremos conversar até o final da nossa conversa de hoje. Então, essas são as principais características, né, que estão pautadas aí nessa perspectiva de trabalho, que são as metodologias ativas. Em contrapartida, na perspectiva do ensino tradicional, a gente vê claramente a postura de um professor transmissor de conhecimento, pautado em uma prática de apresentação de discussões de teoremas, de exercícios, de resolução de exercícios, que inviabilizam muitas vezes esse processo de autonomia, de reflexão e de problematização a qual as metodologias ativas defendem, né? E aí, dito tudo isso, essas características, uma pergunta que nós podemos fazer seria essa, né? Será que, então, a organização do espaço escolar, ela interfere nesses processos de ensino e de aprendizagem da matemática? Em outras palavras, né, essa metodologia, ela precisa estar alinhada com a organização da sala de aula? E aí, eu acho que para a gente conversar mais sobre isso, valeria a pena a gente pensar nas estruturas tradicionais de organização do espaço escolar. Então, de um lado, nós temos um cenário de uma sala de aula em que os alunos estão enfileirados e o professor lá na frente sendo um transmissor de conteúdo. No outro, a gente já vê uma perspectiva de um professor trabalhando em grupos, né, promovendo ali talvez um espaço de debates, e a pergunta que nos fica é: quais aprendizagens são mobilizadas nesses diferentes espaços? Então, um primeiro exercício que nós temos que pensar é: para que a gente possa desenvolver um percurso, né, uma prática de metodologia ativa, a gente tem que estar muito atento também com a organização do espaço escolar, também com os materiais que nós iremos utilizar. Então, essas são coisas que são fundamentais no processo quando a gente pensa nas metodologias ativas. Outra coisa que é importante nós, como professores, sabermos é que os nossos estudantes, assim como nós, possuem diferentes estilos de aprendizagem. Então, nem todo aluno vai conseguir aprender no cenário, primeiro, ali da transmissão de conteúdo, mas nem todo aluno também vai conseguir aprender nesse contexto da metodologia ativa de aprendizagem. Então, a gente precisa conhecer também as discussões sobre os estilos de aprendizagem, né? Então, quando eu estou falando de estilos de aprendizagem, eu estou dizendo das categorias de comportamento de ensino que o professor costuma exibir, né, em cada dia, em cada momento da sua atividade de ensino, baseada em atitudes especiais, atitudes pessoais, que lhes são inerentes, abstraídas de sua experiência acadêmica e profissional, que não dependem dos contextos, né, em que são mostrados e que podem aumentar ou diminuir as incompatibilidades entre ensino e aprendizagem. Ou seja, cada um de nós possui um estilo de aprendizagem, né, que é predominante, né? Ou seja, nós possuímos algumas características, ou seja, nós aprendemos de formas diferentes. E cada um de nós tem uma preferência para isso. Então, quando a gente pensa nos estilos de aprendizagem, existem estilos de aprendizagem, né, que são teóricos, ou seja, há alunos que possuem essa característica de que eles aprendem porque há uma preferência de aprendizagem por eles de práticas que são mais voltadas para questões teóricas. Então, esse tipo de aluno, por exemplo, ele aprende melhor com atividades que são bem estruturadas, que exijam que ele analise situações, problemas diversas, né? E esse aluno, por exemplo, ele não lida bem com problemas que são muito abertos. Então, aqueles problemas que têm mais de uma solução, por exemplo, esse aluno vai ter grande dificuldade de conseguir aprender. Por outro lado, existem grupos de alunos que possuem um estilo de aprendizagem, ou seja, uma preferência, aprendem melhor e são caracterizados por esse estilo de aprendizagem pragmático, né? Então, para esse grupo de alunos, por exemplo, é interessante que os professores proponham tarefas aí que exijam que eles apliquem o que eles estão aprendendo, né? Proponham instruções claras, né? Ressaltando a prática. Então, aqui é um aluno que necessita muito dessa questão do contexto prático.
Outros alunos, por exemplo, eles estão aí dentro de uma categoria de estilo de aprendizagem que são reflexivos, né? Então, são alunos que gostam de revisar muito bem as atividades antes de entregar, gostam de refletir sobre os textos que são propostos, escutam e trocam opiniões, pontos de vista com os demais colegas, né? E o último grupo de alunos que são aqueles que têm uma preferência por uma aprendizagem, né, um estilo de aprendizagem que é ativo. Então, é um grupo de alunos que gosta de expor as suas ideias, de trabalhar em equipe, de potencializar a investigação. Então, nós, como seres humanos, nós temos dentro de nós esses 4 estilos. O que vai acontecer é que cada um de nós, uma dessas preferências vai ser ressaltada. Então, numa sala de aula, por exemplo, nós temos alunos com diferentes estilos de aprendizagem. Então, isso aqui já é um primeiro ponto importante para nós pensarmos também na diversificação das atividades que nós propomos. Então, se eu, como professor, também só propor atividades que tenham características ativas, certamente eu vou deixar de considerar nesse processo de aprendizagem alunos que têm uma preferência por outros estilos de aprendizagem, que são teóricos, pragmáticos ou reflexivos, por exemplo. Então, eu preciso estimular, diversificar as minhas atividades, e por isso aqui eu já faço um contraponto com alguns autores que defendem que a gente tem que utilizar metodologias ativas sempre, né? Então, em todas as aulas, por exemplo, quando a gente escuta a metodologia da sala de aula invertida, autores que defendem que isso tem que ser sistematizado e diário. Eu, por exemplo, sou contrário em função dos estilos de aprendizagem, né? A gente tem que pensar muito bem nesse público diverso que temos na sala de aula. Então, diversificar as estratégias é um ponto favorável para a gente conseguir promover a aprendizagem com o maior grupo de alunos possíveis, né? E aí, como eu falei, nós, né, como seres humanos, possuímos esses 4 estilos de aprendizagem. Claro que um deles vai sobressair, né? Então, uma pergunta que eu faço aqui para vocês, né, enquanto eu vou conversando sobre esses estilos, é se vocês conseguem perceber qual é a sua preferência de aprendizagem. Ou seja, como você, enquanto professor, enquanto aluno da licenciatura, como que você aprende, por exemplo, matemática? Qual é a forma que você melhor aprende? É refletindo, é praticando, é expondo o seu ponto de vista, né? Qual é a sua preferência? E eu digo isso porque um dado muito importante que esses autores que discutem o estilo de aprendizagem, eles nos trazem, é que o estilo de aprendizagem do docente, ele influencia no estilo de ensino. Ou seja, se eu sou um professor que aprendo melhor de forma teórica, certamente eu vou levar esse estilo de aprendizagem meu para a minha prática docente. Então, nós precisamos tomar consciência disso, porque as nossas escolhas, as nossas práticas, são muitas vezes pautadas pelas nossas preferências de aprendizagem. E a gente, como professor, precisa ampliar, saber que os nossos alunos aprendem diferente de nós, né? Eles podem aprender de outras formas, então temos que estar atentos a isso também. Bom, e aí, sabendo disso, né, que as metodologias ativas, elas são um caminho que promove aí esse estilo de aprendizagem ativo, será que essas metodologias elas estão sendo incorporadas nas práticas dos professores que ensinam matemática? Então, é uma questão para nós refletirmos, né? Será que na minha sala de aula eu tenho priorizado diversificar as minhas estratégias, tenho priorizado pensar em práticas que coloquem os alunos como centro do processo? E aí, numa pesquisa que eu acompanhei, né, orientei aqui na UFOP, de iniciação científica, o que nós percebemos quando analisamos todas as pesquisas que envolvem metodologias ativas e os processos de ensino e aprendizagem da matemática? Que há uma ausência muito grande de abordagens, de práticas e de pesquisas envolvendo as metodologias ativas, tanto na educação infantil como nos anos iniciais. Então, são poucas as experiências que aparecem aí na educação infantil e nos anos iniciais. Além disso, né, o que nos ficou muito claro, que muitas práticas que os professores desempenham, que são essas que colocam o aluno como centro do processo, muitas vezes não são rotuladas por eles, né, como uma metodologia ativa, mas ela possui na essência
essas características que são defendidas pela perspectiva das metodologias ativas. Então, o fato de uma pessoa não rotular aquilo como uma metodologia ativa não significa que ela não está seguindo esse princípio de colocar o aluno como centro do processo. E por que eu digo isso? Né? Quando nós olhamos para as diversas possibilidades de metodologias ativas no ensino e aprendizagem da matemática, nós vamos ver algumas práticas, como a experiência gamificada, a aprendizagem por projetos, por jogos, a rotação por estações, a aprendizagem baseada em investigação, o PBL ou a resolução de problemas, a aprendizagem adaptativa, né, que se utiliza de ferramentas, de plataformas adaptativas, e a sala de aula invertida. São algumas dessas metodologias que estão muito presentes nas aulas de matemática, né? E algumas delas, por exemplo, quando a gente olha para a questão do jogo, né? Muitas vezes os professores se utilizam da prática do jogo, mas não rotulam isso como uma metodologia ativa. Mas a perspectiva do trabalho com o jogo está dentro desse rol das metodologias ativas. Então, é importante que nós, como professores, possamos refletir sobre isso. Eu não rotulei aquela minha prática de metodologia ativa, mas ela tem o princípio de colocar o meu aluno como protagonista, né? Então, ela tem sim a sua essência de uma metodologia ativa. Então, quando eu estou falando de metodologias ativas, essas que foram apresentadas, o foco delas não está centrado no desenvolvimento do conteúdo, né? Então, eu estou desenvolvendo essa metodologia por conta do conteúdo A, B, C ou D da matemática. Não. Aqui, o foco da metodologia ativa está no desenvolvimento de competências, né? Então, o meu aluno tem que ser capaz de. Então, é um outro foco, é uma outra perspectiva não pautada somente no conteúdo, né? O conteúdo está junto com essa competência, mas ele não é tomado de forma isolada como uma prática tradicional de ensino. E aí nós podemos pensar, né? Então, sabendo que as metodologias ativas, elas contribuem aí para o desenvolvimento dessas competências, quais competências nós devemos estimular na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental? Para a gente poder responder essa pergunta, existem vários caminhos. Um deles, por exemplo, seria a gente olhar para a BNCC, né? E a BNCC para a educação infantil, por exemplo, que não daria tempo da gente falar de toda a educação infantil e dos anos iniciais na conversa de hoje, mas tomando, por exemplo, a educação infantil. Na educação infantil, a BNCC vai nos trazer a discussão dos direitos de aprendizagem, né? E esses direitos de aprendizagem são postos como eixos, né? O eixo do conviver, do brincar, do participar, do explorar, do expressar e do conhecer-se. Pelos verbos que estão apresentados nesses direitos de aprendizagem, a gente já percebe uma tendência a uma prática que não é aquela prática metodológica de pensarmos no ensino tradicional. Ela já nos dá um impulsionamento para pensarmos em práticas que coloquem o aluno como protagonista desse processo, né? Então, a gente já vai percebendo isso já no documento orientador. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, escolhendo a aprendizagem baseada em jogos, né, que é aquela metodologia que nós, como professores, pensamos em um jogo que possa promover aí a reflexão e a construção de um determinado conhecimento, né? E aqui eu trago alguns jogos para ilustrar, jogos de tabuleiro, né, jogos de percurso. Esses jogos são aqueles que nos ajudam a desenvolver algumas habilidades específicas com os nossos estudantes. Quem assistiu à palestra da professora Regina Grando ontem, ela falou muito sobre a utilização de jogos na educação infantil, por exemplo, e nos anos iniciais. E ela comentou sobre uma dos jogos ou das brincadeiras que são muito consideradas nessa fase da escolarização, como, por exemplo, a amarelinha, né? Então, eu, como professor, ao propor essa atividade com os meus alunos, eu posso promover o desenvolvimento de algumas habilidades com eles. Mas não é a brincadeira pela brincadeira, o jogo pelo jogo. Ele tem sim a sua essência, né? Eu posso fazer o jogo na educação infantil para desenvolvimento de outras competências motoras, mas aqui olhando para o contexto da matemática, eu teria que dar um salto, não somente na
na proposta de brincar de amarelinha, mas o que eu faço através com essa experiência que foi gerada com a amarelinha. Então, ontem, por exemplo, a professora Regina nos falou de quando eu solicito, por exemplo, que o meu aluno desenhe, registre como que foi aquela brincadeira da amarelinha, né? Então, ao registrar isso, e num segundo momento, por exemplo, promover um espaço de socialização daquela experiência, eu estou garantindo que esse meu aluno tenha o direito, né, de comunicar-se, de tomar decisões, dizer como que ele pensou para melhor jogar a amarelinha, qual o desafio que ele teve, né, o que ele conseguiu perceber de relação com aquele jogo. Então, esse debate, ele é muito importante, e eu estou rompendo com aquela lógica de ensino em que o professor é quem vai dar as regras, que vai dizer o que foi feito, né? Qual que é a importância daquela brincadeira? Não, eu vou exercitar a escuta atenta, né? A escuta aos meus estudantes. E junto com eles, como mediador, mobilizar essas compreensões e conseguir fazer essa sintetização daquilo tudo que foi discutido com o grupo de estudantes. Então, veja que não é simplesmente, quando eu falo, por exemplo, da aprendizagem baseada em jogos, não é somente a questão do jogo pelo jogo, né? Existe uma intenção por trás disso, né? Então, pedir para que os alunos registrem, comentem como foi aquela experiência, ouvi-los, pode fazer com que a gente consiga perceber o que eles aprenderam, né? E aí a gente já está mobilizando, se a gente pensar na BNCC, uma série de habilidades. Então, eu peguei aqui habilidades que são pensadas para crianças de 4 a 5 anos lá na BNCC. Então, uma atividade simples como essa, de jogar amarelinha, desenhar, registrar o que percebeu, dialogar com o professor, ela pode mobilizar pelo menos aí 8 ou 10 objetivos de aprendizagem, né? Então, que passa desde a questão da comunicação, do estabelecimento de relações, do registro oficial daquela prática, daquela experiência. Então, é muito importante que nós, como professores, possamos perceber, né, quais são essas habilidades que essa proposta que eu estou trazendo para o meu aluno vai mobilizar. E aqui eu já estou fazendo esse gancho, né, para que a gente vai discutir até o final, de que o professor, ele assume esse papel de desenhador dessa trilha de aprendizagem. É o professor quem vai definir isso, né? Qual é o percurso que o aluno vai seguir para produzir aquela aprendizagem que foi pensada, né, para aquele ano e série. Então, é muito importante a gente conhecer sobre isso. E aí, quando a gente está pensando, por exemplo, na questão da aprendizagem baseada em problemas, vai aparecer uma questão muito grande para a gente, que é a diferenciação entre questão, exercício e problema. Será que são 3 coisas distintas ou são iguais, são sinônimos? E na minha perspectiva, isso são coisas diferentes. Então, uma questão é diferente de um exercício, que é diferente de uma questão problema. Então, quando eu, como professor, proponho para o meu aluno uma questão, e isso está muito pautado naquela prática, por exemplo, mais tradicional, é uma situação que apela para a capacidade da memória, né? Então, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Então, é uma questão que vai, muitas vezes, apelar para a questão da memória, né? Já um exercício, a gente pode pensar, né? Então, quando eu vou para a academia, né, uma academia de ginástica, eu vou fazer alguns exercícios. E esse exercício vai me ajudar a fortalecer uma musculatura, né? Então, no caso do exercício aqui em matemática, ele é uma situação que é necessária para treinar, né? Para que o aluno possa reforçar alguns algoritmos e ter essa agilidade na resolução de alguns problemas. Já a questão do problema em si é uma situação em que o aluno precisa raciocinar, ele não tem uma resposta já de imediato, né? E vai possibilitar a ele sintetizar tudo aquilo que foi aprendido, tanto no termo de questões e de exercícios. E a dúvida para nós sempre é: qual então é a mais importante de todas elas? É importante que eu, como professor, trabalhe questões, exercícios ou problemas. E pela questão dos estilos de aprendizagem que a gente discutiu ainda há pouco, é importante essa diversificação, né? Nós precisamos, como professores, propor momentos em que os alunos façam algumas questões,
tenham contato com exercícios e proponhamos também situações, problemas. Então, essa diversificação, ela é importante, que para o aluno ser um bom resolvedor de problemas, ele precisa ter esse ferramental, né? Então, o exercício, a questão, vai ajudando também nessa habilidade de lidar com os algoritmos da matemática. Então, eles são importantes. A questão é, em que dosagem eu, como professor, proponho cada uma dessas coisas, né? Esse equilíbrio, ele é muito importante. Então, nessa perspectiva da aprendizagem baseada em problemas, né, por exemplo, o centro do processo é um problema. Então, para o aluno poder resolver esse problema, ele precisa ter desenvolvido anteriormente também algumas características de exercícios, de questões, né? Se ele não tiver esse contato, ele vai ter mais dificuldade para solucionar um problema. Então, é importante a gente ter essa dimensão da diversificação. Então, desde o início da minha fala, eu estou sinalizando que eu não sou defensor dos extremismos. Vamos somente fazer isso. Não. Eu defendo que a gente possa pensar em práticas que haja uma diversificação, sobretudo porque nós, na sala de aula, temos diferentes estilos de aprendizagem. Se eu trabalhar sempre da mesma maneira, eu só estou priorizando um grupo de estudantes. Isso vale tanto para as práticas que são tradicionais, como para as práticas em metodologias ativas. Bom, como eu falei, algumas pesquisas em educação matemática, por exemplo, não rotulam a resolução de problemas, por exemplo, como uma metodologia ativa. Então, quando eu falo que há ausência, por exemplo, de estudos, essa afirmação pode não ser verdadeira. Por quê? Porque muitos autores que escrevem sobre resolução de problemas não colocam no seu texto ou nas palavras-chave daquele estudo que aquilo é uma metodologia ativa. E um exemplo disso, que eu gostaria de deixar aqui também como uma forma de fazer uma propaganda, né? Recentemente, a revista de Educação Matemática da Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional São Paulo publicou um número temático organizado pela professora Norma, em que existem vários textos com várias perspectivas de utilização da resolução de problemas. E esses textos, por exemplo, não aparecem a palavra-chave metodologias ativas. Então, por isso que eles não aparecem quando nós vamos fazer uma busca de trabalhos de metodologias ativas, não aparecem os trabalhos da educação matemática que trabalham com a resolução de problemas. Mas, no meu ponto de vista, a perspectiva da resolução de problemas tem essa essência de colocar o aluno como centro do processo. Então, para mim, ela seria também considerada uma metodologia ativa. Existem outras, né, experiências que a gente vê e cada vez mais crescente, sobretudo nos anos iniciais, que é a questão da experiência gamificada, né? Então, cada vez mais as empresas têm desenvolvido jogos, né, porque sabe que isso atrai muito mais a atenção dos nossos alunos, mas essas atividades com jogos de games, né, com a ideia do game mesmo, do videogame, elas têm por trás delas uma estruturação, né? Então, existem objetivos, quer dizer, ele precisa atingir metas ao longo do jogo, né? Existem regras, ele tem que seguir uma sequência de regras, existem desafios e existe também a questão da bonificação ou da premiação. Então, são elementos que aparecem. Então, Douglas, quer dizer que para usar gamificação eu preciso usar um game na minha sala de aula? Não necessariamente, eu posso aproveitar esses elementos que compõem a gamificação para uma atividade em sala de aula. Então, a hora que eu consigo propor, por exemplo, um jogo de tabuleiro na sala de aula, mas esse jogo ele tem objetivos, ele tem regras, eu vou impor desafios para os meus alunos, e esses desafios vão gerando premiações, eu estou trazendo os elementos da gamificação para a minha prática da sala de aula. Então, quando eu penso em experiência gamificada, não necessariamente eu preciso estar atrelado com um game desenvolvido por uma empresa ou por alguma pessoa. Eu posso trazer os elementos da gamificação para dentro da minha sala de aula. Existe também a discussão muito grande nos anos iniciais e cada vez mais as empresas estão se desenvolvendo, né, e pensando em novas abordagens, que são as plataformas adaptativas, ou seja, aquelas plataformas que permitem que o aluno possa estudar e ao seu ritmo, ao seu estilo de aprendizagem, indo
percorrendo trilhas de aprendizagem diferenciadas. Então, existem aí algumas dessas, né, como eu coloco aqui a Geek, a QMágico, a Khan Academy, que é uma plataforma gratuita, que é muito utilizada nas escolas públicas, né? E existem outras diversas, né? Então, eu trago aqui algumas possibilidades de aprendizagem adaptativa, que são essas plataformas que permitem. E nesse tempo de pandemia, né, o aluno que tem acesso ao computador, que tem acesso à internet, né, uma internet boa de qualidade, ele pode, por exemplo, ser estimulado por nós como professores a percorrer algumas dessas plataformas. É claro que nem todo aluno vai se adaptar, né, vai perceber que vai conseguir aprender com essa plataforma, né? Então, o nosso grande risco como professor é achar que qualquer uma dessas estratégias vai servir para qualquer aluno. Não, existem alunos que não vão conseguir aprender com uma plataforma adaptativa, né? Então, nós temos que estar atentos a isso também, né? Então, vale muito a pena. Dessas que estão aqui, né, a única que é gratuita é a plataforma Khan. As demais são plataformas de empresas que fazem parcerias com secretarias de educação ou com escolas privadas, né, para que possam os alunos comprar a licença e utilizar. Mas nas escolas públicas, a Khan Academy tem sido uma plataforma adaptativa muito utilizada, né? Então, ela tem ali os elementos da gamificação, o aluno, ao percorrer as atividades que são propostas, ele vai conquistando planetas, então tem elementos ali de uma premiação. E existem também algumas abordagens nos anos iniciais que são voltadas aí para uma prática de investigação. Então, nós vimos lá nos estilos de aprendizagem que existem alunos que preferem fazer uso dessa busca, dessa investigação, da problematização. Então, nós, como professores, precisamos pensar em algumas estratégias também que valorizem e possibilitem que esse aluno desenvolva a aprendizagem. Na educação matemática, por exemplo, a gente vê muito forte essa perspectiva da investigação em 3 grandes abordagens, que é o ensino exploratório, as investigações matemáticas e as aulas investigativas. Esses 3 focos na educação matemática também não são rotulados como metodologias ativas, mas eles possuem na sua essência uma perspectiva de colocar o aluno como centro desse processo. E existem também esse grande grupo de metodologias ativas que são conhecidas como aprendizagem mão na massa, ou seja, para que o aluno aprenda, para que ele desenvolva a habilidade, ele vai ter que fazer algo, né? Então, no rol dessas metodologias, por exemplo, a gente tem aprendizagem baseada em projetos. Então, quando eu, como professor, penso um projeto em que ele vai ter que construir alguma coisa ao longo de um processo, eu estou promovendo essa aprendizagem mão na massa, né? Existem também algumas perspectivas que trabalham com a estação por rotação. Então, em uma sala de aula, por exemplo, a gente pode ter rotações ou estações de trabalho. Então, uma que eu tenha computadores para pesquisa, numa outra que eu tenho diferentes materiais para construção, confecção, numa outra um espaço que eu possa ter um momento de debate, de troca de experiências, de diálogos. Então, o aluno ele vai passar por essas diferentes estações ao longo da proposta que eu estou abordando, né? Então, em cada estação a gente vai ter aí previsto o desenvolvimento de uma habilidade, de uma competência, né? Então, vai ter um foco específico para isso. E uma coisa que a gente não utiliza muito, né, nos anos iniciais, na educação infantil, mas que a gente trabalha bastante, às vezes, na pós-graduação, que é a questão do estudo de caso, né? Então, quando eu pego os casos de ensino, por exemplo, na formação de professores, possibilita aí também essa questão do mão na massa, de escrever o meu próprio caso, né? Na educação infantil, por exemplo, a gente pode fazer atrelar aí a discussão, por exemplo, da contação de histórias, né? Quando eu trabalho uma história com os meus alunos e permito que eles também construam a sua própria história, né? Então, eles estão aí num processo de fazer, de criação, né? Então, está nesse âmbito da metodologia enquadrada como mão na massa. Bom, então, algumas considerações daquilo que eu tentei pensar para a nossa conversa de hoje, para a gente abrir para as perguntas e podermos dialogar um pouco mais. Todas essas metodologias, né, essa perspectiva do professor como centro do processo,
ele traz grandes implicações para a formação e para a prática de professores. Nos nossos cursos de licenciatura, muitas vezes, quando nós fomos alunos da licenciatura, nós não aprendemos dessa forma, né? Nós não pensamos de como desenvolver um processo de ensino que não seja centrado na aula expositiva. Então, isso traz implicações para a formação e para a prática. Então, nós, como professores, temos que repensar essa nossa prática. Aqui há um papel grande das políticas públicas, da Secretaria de Educação, dos cursos de licenciatura, repensarmos a formação de professores e promovermos espaços em que os professores possam socializar as suas práticas e refletir, porque, como eu disse lá no começo, nem tudo que nós fazemos, nós rotulamos como metodologia ativa, mas está na essência colocar o aluno como centro do processo, desenvolver o seu protagonismo. Uma outra coisa que eu defendo é essa superação do modismo, né? Então, a gente vai verificando que em educação tudo vira modismo. Então, começou-se uma discussão sobre sala de aula invertida. Então, a partir de agora, todo mundo vai usar sala de aula invertida. Então, esse modismo também ele é prejudicial, né? Então, eu, como professor, preciso refletir sobre quais são os estilos de aprendizagem dos meus alunos, né? Será que essa metodologia vai favorecer a aprendizagem? Será que na escola eu possuo os recursos para promover esse tipo de experiência? Então, a gente precisa refletir muito para a gente não cair nessa seara dos modismos, né? Que ela é muito prejudicial para a educação como um todo, no meu ponto de vista, é claro, né? As metodologias ativas também, ela pode promover um processo de autoformação desse professor à medida que ele se propõe a investigar a sua prática, né? Então, quando ele está lá planejando a aula, quais são os objetivos que ele quer atingir? Se ele puder, durante a aula, registrar aquilo que ele está observando e pós-aula poder fazer essa reflexão de como foi, o que deu certo, o que não deu certo, né? Então, isso pode gerar um processo de autoformação, né? Muitas vezes nós, como professores, só buscamos aquelas formações que são continuadas, né? Aquilo que alguém nos oferece, e não valorizamos um processo de autoformação, ou seja, dessa aprendizagem minha com a experiência, né? A reflexão com os meus pares sobre aquilo que eu estou aprendendo com os meus alunos. E eu acho que é importante a gente ampliar a nossa compreensão das práticas em educação matemática. Como eu disse, muitas coisas que fazemos em educação matemática são propostas que valorizam essa autonomia do aluno, mas não são rotuladas como metodologias ativas. E aqui eu trago, então, duas referências daquilo que eu utilizei no texto, né? Então, um texto que discute os estilos de ensino e de aprendizagem, e um texto que fala dos princípios das metodologias ativas. Então, quero agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, e agora a gente abre, então, para as perguntas, para que não fique simplesmente uma exposição de uma palestra, de um ponto de vista, né, mas que a gente possa dialogar, debater e trocar experiências e perspectivas de investigação. Muito obrigado. Obrigada, Douglas, excelentes contribuições, e também estamos recebendo aqui no chat, né, os incentivos, né, desejando, né, para você sucesso. Estou lendo aqui também, temos uma primeira pergunta, né, lá da Argentina, Douglas, olha só. Está querendo saber se uma palestra é também uma metodologia ativa? Quem fez a pergunta foi o Marcelo, né? Então, Marcelo, buenos dias. Bom, tudo vai depender, no meu ponto de vista, da forma como essa palestra ela é conduzida. Num espaço em que nós estivéssemos num contexto presencial, certamente, durante aquelas questões que eu fui colocando, eu não estaria trazendo o meu ponto de vista, mas abriria para que a plateia, né, os participantes dessa palestra, pudessem, junto comigo, dialogar. Então, a palestra ela pode ser pensada, a condução de uma palestra pode ser pensada numa perspectiva tradicional, em que só o palestrante fala, ele é o detentor do conhecimento, ou uma forma como
valorizar aquilo que o outro também pensa e construir coletivamente uma perspectiva. Então, Marcelo, eu entendo que isso passa pela condução dessa palestra. Infelizmente, da forma como nós estamos aqui hoje, eu não posso ouvi-los, né, nas perguntas que eu fiz, em função do tempo, da limitação tecnológica, né, mas na condução o que valeria a pena aqui hoje era ouvi-los também, né. Bom que pelo menos vocês podem registrar aqui no chat ao final, né, mas eu entendo que passa pela questão da condução, tá bem, Marcelo? Temos também, né, a colocação da Angélica aí, excelente apresentação, interessante ver a questão de ponderar as metodologias e verificar como cada criança aprende, né, que é de forma diferente. Né, a Angélica colocou isso aí para a gente aqui no chat. Então, Angélica, isso é muito importante, né, como eu tentei falar aqui na apresentação, da gente diversificar as nossas abordagens, né, para tentar atingir o maior grupo de estudantes possíveis. Isso nunca vai ser possível a gente fazer uma aula que a gente vai conseguir gerar aprendizagem de todos os alunos, né? Isso seria um sonho, acho que é o sonho de todo professor, né? Mas é importante a gente diversificar as nossas abordagens, porque tem alunos que só aprendem com a exposição, né? Eles dependem que o professor exponha o conteúdo. Então, eu tenho que ir indo dosando, né, diversificando a minha prática, pensando no bem do desenvolvimento da aprendizagem dos meus alunos, né? Então, por isso que eu disse que eu não sou defensor dessa perspectiva que diz que eu tenho que usar sempre a metodologia A, B ou C, né? Eu prezo por uma diversificação de abordagens para tentar possibilitar esse desenvolvimento de aprendizagem dos diferentes alunos. A Janete, né, está dizendo que é uma excelente contribuição e que realmente os modismos na educação muitas vezes são levados ao pé da letra, o que prejudica, né, alguns alunos. Eu acho, Janete, eu concordo, né, como eu falei na apresentação, e por isso o papel fundamental do professor, né? Então, a reflexão do professor, e não só do professor. Então, muitas vezes, esses modismos, eles chegam até as redes de ensino e os professores têm que assumir aquela perspectiva sem qualquer reflexão, né? Então, daí a importância que muitos autores da discussão de formação de professores defendem, que é a valorização de nós termos nas nossas escolas comunidades de aprendizagem. Ou seja, que nós, enquanto professores de uma determinada escola, de uma determinada secretaria, a gente possa refletir se aquilo vai ser benéfico ou não para a nossa realidade escolar. Porque às vezes pode ter sido um modismo, uma metodologia que deu certo em um outro contexto, mas aqui no nosso pode ser que isso não dê certo. Então daí a importância do professor, da reflexão, da experiência, né? Mas aqui uma questão muito crítica desse professor, e não simplesmente não vou fazer porque eu não tenho tempo, porque eu não quero, porque eu não concordo. Não. A partir da nossa vivência, a partir da experiência, do conhecimento dos alunos, a gente poder tomar a decisão se vamos ou não vamos implementar uma determinada estratégia na nossa escola. Isso. Né, a diversificar as nossas metodologias e ferramentas diferentes. Então, aqui a gente está discutindo a questão da Elaine, né? É isso, Cláudia? Tem a Lina antes. Que eu vi o da Elaine. Isso, a Lina veio antes. Aí. Não conseguimos atingir a todos. Temos que diversificar nossas metodologias e ferramentas diferentes. Então, mandar um abraço para a Lina. A Lina foi minha aluna, né, na licenciatura, na especialização. E certamente, Lina, se a gente não pensar nessa diversificação das nossas abordagens, nós não estamos promovendo esse direito de aprendizagem que a BNCC coloca, né? Nós precisamos garantir que essa aprendizagem ocorra. E sem a diversificação, a gente vai estar priorizando só um grupo de estudantes. Então, é muito importante que a gente pense, sim, nessa diversificação.
Agora, a Elaine, né, excelente palestra, né, Douglas, diz que nós devemos refletir sobre os estilos de aprendizagem dos nossos alunos, pois cada aluno aprende de um jeito. E cabe a nós, professores, investigarmos e proporcionarmos práticas que valorizem o saber do aluno nesse processo. E agradece você. Elaine, então, eu acho que uma coisa que é muito importante também, como eu disse na apresentação, nós, como seres humanos, nós temos em nós os 4 estilos. Então, o que eu disse na apresentação é uma questão de uma preferência. Não significa, por exemplo, que a gente não possa desenvolver uma outra. Então, por exemplo, no meu caso em específico, uma das coisas que eu não tinha como uma preferência era essas coisas que são muito pragmáticas. Mas a minha atuação profissional me exigiu que eu desenvolvesse práticas que são mais organizadas. Então, por exemplo, eu necessito hoje, para poder desempenhar bem as minhas tarefas, de uma agenda em que eu coloque todas as minhas atividades daquele determinado dia, senão eu me perco. Por quê? O meu estilo de aprendizagem, ele está mais centrado na reflexão, no diálogo, é outro estilo. Então, nós, como professores também, temos que promover com essas atividades oportunidades para que os nossos alunos desenvolvam essas outras capacidades, habilidades, né, esses outros estilos de aprendizagem. Mas todos nós vamos ter uma preferência. Não significa que eu não possa aprender de outra forma. É que eu aprendo mais rápido e melhor de um determinado modo. Então, quando eu diversifico, eu posso desenvolver outras habilidades. E aquele aluno que tem aquela preferência de aprendizagem, com certeza ele vai aproveitar muito mais aquela experiência que eu estou promovendo na sala de aula. A Jane, né, diz que é uma excelente palestra, agradece, considera que avançamos bastante na educação matemática nos anos iniciais, na última década, em muitos aspectos colocados por você, Douglas. Programas como o Proletramento e o PNAE contribuíram para isso também. A atual política de alfabetização, PNA, pode colocar em risco os avanços na área em que já consideramos o protagonismo dos alunos? O que você pensa disso? Então, Jane, eu não sou da área de alfabetização, né, mas como professor que atua no curso de pedagogia, a gente tem que se apropriar também dessas discussões, né, porque na pedagogia, o professor dos anos iniciais, ele não trabalha só com matemática, então eu como professor não posso pensar na formação do pedagogo só com a matemática, então a gente tem que estabelecer esses diálogos. Então, das leituras que tenho, né, eu percebo que essa política de alfabetização, ela traz sim sérios riscos, como você coloca, porque ela é pautada em estratégias de alfabetização ou propostas de condução do processo de alfabetização que são muito mecânicos, né, que não valorizam a experiência. Então, esse processo, por exemplo, que eu coloquei da amarelinha, por exemplo, é uma perspectiva que essa política, por exemplo, não valoriza, porque ela vai por um caminho de alfabetização que é contrário a essa perspectiva de valorização da experiência, né, de que o aluno possa ser o protagonista do processo de alfabetização, né. Então, eu particularmente concordo com você, na sua fala está implícito que você é contrária também a essa perspectiva. Eu acho que ela traz sérios riscos. Então, daí, mais uma vez, o papel do professor, né, frente a essas políticas, frente aos documentos curriculares, e a importância de a escola, né, o grupo de professores da escola, estar juntos, estudando esses documentos, discutindo, debatendo e tomando decisões, né. Então, é importante, porque há um ataque muito sério, né, a esses avanços que foram feitos, né, sobretudo para colocar processos que são muito metódicos ou retrógrados, né? Então, concordo com você, sim. Depois da Lânia, nós temos a Nilce antes, tá certo, Márcio? Então, eu vou ler a pergunta da Lânia. Ela, né, bom dia, professor. A educação matemática crítica, né, os cenários para investigação, pode ser considerada uma metodologia ativa? Então, Lânia, eu acho
complicado, por exemplo, eu afirmar nesse ponto, porque eu não sou um estudioso da questão da educação matemática crítica, né? Mas o princípio da educação matemática crítica, ela preza também pela questão da autonomia, né? Então, ela por si só, ela, no meu ponto de vista, não seria uma metodologia ativa, mas ela traz para o pesquisador, para o professor, uma reflexão de como a postura que ele vai exercer em sala de aula pode promover a cidadania, né, pode promover a reflexão, a criticidade. Então, no meu ponto de vista, essa discussão na educação matemática, ela possibilita aí uma reflexão que nos ajuda a pensar na nossa prática docente. E aí, essa prática, aí eu vou escolher. Então, eu posso desenvolver o jogo seguindo uma perspectiva, por exemplo, da educação matemática crítica, ou seja, os objetivos que eu vou traçar estão pautados nesse princípio que é o da educação matemática crítica. Então, eu vejo que ele está atrelado, né, mas ele por si só não seria considerado, no meu ponto de vista, como uma metodologia ativa, porque está centrado na ação do professor, tá bem? Não num caminho que o aluno vai seguir em sala de aula. Mas, como eu disse, eu não sou um estudioso, né, desse assunto, da educação matemática crítica. Pode ser que pessoas que estudam isso discordem do meu ponto de vista, né, mas já de antemão me desculpo se não foi essa interpretação das pessoas que estudam esse tema. Bom, então a Nilce, né, anteriormente, né, faz uma colocação. Como professores, precisamos refletir sobre nossa prática diária a partir das metodologias ativas, pois tudo depende da nossa prática para essas metodologias serem exploradas nas salas e sair do comodismo que, às vezes, as próprias instituições nos oferecem. Entender os lugares, práticas de exploração e ambientes de aprendizagem. E eu acho muito, muito bacana, Nilson, que você coloca aí no seu comentário, porque também o trabalho com metodologias ativas permite o professor criar. Ele pode, numa determinada aula, desenhar aquela condução daquela atividade, incorporando elementos de mais de uma metodologia ativa, sem precisar rotular que aquilo é a metodologia A ou B, né? Então, quando eu disse, por exemplo, da experiência gamificada, né? A gamificação, por essência, por natureza, ela parte aí de uma questão do game, né? Do game pensado como um videogame, por exemplo, um jogo gamificado. Mas o professor, ele pode trazer os elementos da gamificação para a aula dele, né? Isso pode ser muito benéfico, porque vai tornar essa atividade mais atrativa para os alunos. Então, esse papel da reflexão sobre a prática, né? Do professor se permitir experimentar algo diferente, refletir no que deu certo, o que não deu certo, tentar outra vez, para mim é fundamental nesse processo, né? Então, o professor é a chave de tudo, né? Então, sem ele não teria como a gente pensar, porque senão a gente seria só meros executores de propostas de metodologias ativas. Então, é fundamental essa reflexão, como você bem coloca. A Juliana nos traz um relato de uma experiência. Diz o seguinte: uma professora ano passado que verificou as atividades, né, e conseguiu aprimorar as atividades de alunos que não estavam se adaptando na creche. Conforme ela diversificava, os alunos aprendiam e se adaptavam no ambiente escolar. Isso é um relato da Juliana. Juliana, é muito bom o seu relato, porque ele acaba de confirmar um pouco daquilo que eu acabei de dizer, né? Então, o papel nosso da reflexão. Porque, às vezes, eu posso ler um relato de experiência daqui do Congresso, por exemplo, algum professor que fez uma experiência interessante na sala de aula, e eu me aventuro a fazer a mesma experiência na minha sala. E lá, na minha sala, não deu o mesmo resultado que aquele professor que escreveu o relato contou que deu, né? Porque cada sala de aula é uma sala de aula. Então, aí a importância do professor, do processo de reflexão, né? E essa flexibilização. Então, por isso que a minha defesa na fala de hoje foi para que nós superássemos a perspectiva de modismos, né? Porque o modismo, ele pode nos engessar. A gente tem que seguir sempre daquela forma.
isso pode trazer algumas implicações, porque, às vezes, naquele contexto, daquela forma não funcionou, mas eu propus algo diferente, e aí a coisa funcionou. Então, vai depender muito da realidade, do contexto, dos alunos, da estrutura da escola. Então, aí a importância da reflexão desse professor, né, de repensar a sua prática, de se permitir testar, verificar se deu certo, não deu certo, adaptar novamente, né, é um processo mesmo. O Robson faz um questionamento. Qual a sua opinião quanto ao apoio da escola, né, ao professor no uso dessas metodologias? Então, aqui, Robson, é fundamental, né, mandar um abraço também, Robson, foi meu aluno lá em São Paulo, é fundamental que a escola, como eu disse, a defesa nossa na formação de professores é que a gente promova nas escolas comunidades de aprendizagem. Então, é fundamental, porque algumas dessas metodologias, é muito complicado o professor, com 30 alunos em sala de aula, conseguir conduzir o processo sozinho, né? Então, a gente precisa começar a romper com uma lógica de que a docência ela é algo isolado, né? A gente precisaria buscar estratégias na escola, então daí os coordenadores pedagógicos para estarem auxiliando, né? Porque muitas vezes a gente vê nas escolas a figura do coordenador pedagógico como um mero burocrata. Ele está ali para cumprir, para fiscalizar o currículo, mas ele também pode ser um aliado desse professor, sobretudo para implementar uma metodologia diferente, junto com esse coordenador pedagógico, verificar aquilo que foi possível, o que deu certo, o que não deu certo. Então, assim, sem o apoio da escola, né, sem o apoio de um par, muitas vezes algumas dessas metodologias vão ficar inviáveis, sobretudo quando a gente tem salas muito grandes, como é o contexto, por exemplo, lá em São Paulo, a gente tem salas com 40 alunos, 39 alunos, então, dependendo da metodologia, a gente vai precisar de um colega para auxiliar, né? Sobretudo por quê? Para a distribuição desses materiais, né? Mesmo se eu quero registrar aquilo que está acontecendo para refletir depois. Então, é importante. E aí, a defesa de termos um apoio, né, da escola. E aqui eu faço um apelo para que os coordenadores pedagógicos das escolas, os diretores, rompam com essa perspectiva de que eles são simplesmente burocratas, né? Mas que eles também têm um papel fundamental na formação desses professores, né? Então, quando eles assumem essa perspectiva, eles estão assumindo uma perspectiva de serem parceiros desses professores e desse processo de aprendizagem dos alunos. O Leonardo, né, o professor Douglas, agradece pelas considerações, diz que é uma excelente palestra, com certeza, né, Leonardo? E pergunta, qual a sua percepção em relação ao uso das metodologias ativas pelos professores na educação básica nesse momento da pandemia? Acho que você já respondeu um pouco, né? E ainda no ensino superior. Ele quer saber. Muito obrigada, agradeço. Então, Leonardo é nosso aluno aqui do mestrado da UFOP, então um abraço, Leonardo. É muito importante, né, quando a gente está pensando nesse contexto de pandemia, nós temos visto que há uma participação muito baixa dos nossos alunos, né, porque, por vários fatores, né, então, será que as conduções que nós temos assumido, né, muitas secretarias têm optado por videoaulas, né, transmitidas pelas redes de televisão, de uma maneira muito expositiva, né? Será que esse seria o melhor caminho, né? Ou será que nós poderíamos estar agrupando esses nossos alunos em menores grupos, né? Propondo atividades que promovam debate, discussão, tomada de decisão, né? Será que existiria uma outra forma, né? Então, eu acho que esse contexto de pandemia, como ele foi inédito para nós certamente hoje temos condições de avaliar aquilo que nós fizemos que deu certo, aquilo que deu errado. Mas, hoje, com a questão da tecnologia, é claro que ela não atinge, não é acessível a todos os estudantes, a todas as escolas, né? Aqui em Minas a gente tem sofrido muito com isso, né? Temos acompanhado as escolas, existem alunos de comunidades rurais que não têm acesso à tecnologia, não têm acesso, a única forma de chegar a alguma coisa até lá
é quando o pai vai até a escola buscar uma folha impressa que a escola propõe de alguma atividade. Então, isso vai inviabilizar um processo dialógico, né, disso que eu estou dizendo, de vamos propor uma situação, um problema e debater com os nossos estudantes. Mas num contexto em que é possível, né, nossos alunos têm acesso à tecnologia, nós podemos fazer uso de grupos de discussão, né, utilizar, por exemplo, os aplicativos de mensagens para promover o debate de tomadas de decisões, explorar as diferentes estratégias que os alunos mobilizam para resolver um determinado problema que é proposto pelo professor. Então, eu vejo dessa forma, né? Tudo vai depender muito do contexto, né? E no ensino superior, a gente também tem, Leonardo, a mesma dificuldade, né? Nós temos alunos aqui na UFOP que desde que a pandemia começou, nós não temos mais acesso a esse aluno. Simplesmente ele sumiu, né? Então, isso nos indica que esse aluno ele não responde os questionários que a universidade propõe para saber como que ele está em saúde, se tem acesso, porque certamente ele não tem acesso, né, à internet. Então, é muito complexo esse contexto da pandemia, mas em alguns casos, em alguns contextos em que todos os alunos possuem acesso, é possível sim a gente pensar em uma prática diferente daquelas que a gente tem visto hoje sendo propostas pelas secretarias de educação. Cláudia, eu acho que seu microfone ficou fechado, né? Mas eu quero aproveitar para agradecer a Nilce e os demais que foram registrando. Oi, não, é a Renata aqui, metodologias ativas, com os pequenos é desafiador, e eu concordo com a Renata. Sim, sim. E aqui, Renata, eu acho que a gente precisa pensar, né, como eu disse no começo da palestra, a nossa prática, ela pode ter princípios dessa metodologia ativa, né? Eu posso, quando eu estou desenvolvendo uma atividade com os pequenos, a minha postura com eles pode ser diferente. Eu posso ser um professor, por exemplo, que questione mais, né? Pergunte para eles, não dê a resposta pronta. Se eu sou um professor, por exemplo, que já vou seguindo essa postura de provocar os meus alunos com perguntas, eu já estou assumindo uma postura de uma metodologia ativa que é baseada no inquérito, ou seja, o meu aluno aprende ao responder, ao refletir sobre as perguntas que eu faço. Então, é um desafio, sim, mas eu quero chamar a atenção para a gente pensar na nossa postura como professor, para além de usar A, B ou C, a estratégia A, B ou C, né? A nossa postura pode dizer muito dessa condução de colocar o aluno no centro do processo. Sim, ótimo. Só a Natália, né, dizendo as contribuições, achando que foi muito bom. Todos aqui, tá certo, Douglas, estão agradecendo. E eu gostaria, né, estamos caminhando ao final, que você fechasse, por favor, com uma mensagem, né, aos nossos acadêmicos, nossos professores, né? O que fazermos, então, né, para tornarmos as nossas aulas mais interessantes, mais produtivas e usando as metodologias ativas, tá? Então, a mensagem final eu deixo para você fechar. Obrigada, tudo de bom para todos. Então, antes de fazer essa reflexão final, quero já mais uma vez agradecer ao Márcio, né, a Cláudia e toda a comissão organizadora desse evento, né, agradecer a todos que estão aqui acompanhando, as mensagens de carinho, né, de agradecimento, as reflexões que foram apresentadas, né, me colocar à disposição para futuras conversas, dúvidas que forem surgindo e a gente talvez não conseguiu conversar aqui hoje, né, me coloco à disposição de todos vocês para isso, né. Eu acho importante, gente, a nossa atividade docente não pode ser uma prática isolada. Então, existem algumas coisas que nós podemos fazer sozinhos, né? Então, eu posso ler sobre algumas metodologias ativas, né? Mas é fundamental nesse processo o diálogo. Então, busque na sua escola, né? Busque com seus colegas, pares que você possa dialogar, planejar juntos alguma atividade, refletir sobre. Eu sei que a nossa dinâmica de trabalho, ela demanda muito tempo, mas esse é um tempo que a gente está investindo no nosso processo de autoformação.
Então é fundamental que esse processo também seja dialogado e tenha o apoio dos nossos pares. Então, aqui a defesa que nós fazemos, né, nós que pesquisamos a formação de professores, de que a gente consiga promover nas nossas escolas essa cultura de uma comunidade de aprendizagem, ou seja, que a escola possa aprender com a sua realidade escolar, com o seu grupo de alunos, de professores, de pais, de comunidade acadêmica. Então é fundamental isso, né? Então, que cada um de vocês acolha esse meu desafio, né, de pensar as práticas coletivamente, buscar pares na escola para que isso possa ser possível, tá? Então, agradeço muito a oportunidade de dialogar com vocês e desejo muito sucesso, né, muita sorte aí para todos vocês. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, bom professor. No bisturi da cirurgia, Bom professor. no tijolo da olaria, no arranque do motor. Tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, Bom professor. cada nova ideia, Tem um professor. no que se aprende, o que se ensina. Professor. Uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor.